Boa tarde, olá, mais um podcast Fala Comigo Deus para você, no seu horário de almoço, de meio-dia a uma, um horário estratégico, dado por Deus para te alimentar espiritualmente. Porque é um horário que você estaria naturalmente se alimentando fisicamente, né? Alimentando o seu físico. Então, foi um horário que Deus determinou para que você também recebesse um maná cada quarta-feira do céu, né, para te alimentar, para te ajudar, para te fortalecer na fé, para abençoar a sua vida, viu, Raquel? Esse programa, o Fala Comigo Deus, esse podcast é exatamente para trazer Que alegria, bom. para trazer, aumentar a fé das pessoas, melhorar, Amém, né? Porque às amém. vezes a pessoa sai de casa tão abatida ou Verdade. tá com a sua fé, né, mexida por algum motivo. E aí a gente vem com esses testemunhos, né, das pessoas, do Sim, que Deus tem feito nas suas vidas, e aí abençoa muitas pessoas, que né? bom. Serve para trazer esperança, serve para aumentar a fé, para alegrar os corações. Muito bem, hoje nós estamos aqui com essa menina linda, menina, gente, muito linda, uma menina de Deus, que vocês vão já já conhecer. Raquel, dá uma alôzinha aí para as pessoas que estão nos assistindo. Olá, pessoal. Olá, irmãos. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui nesse podcast maravilhoso. Que lugar bonito, que lugar Obrigada. aconchegante. E é muito bom poder entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, aonde você estiver ouvindo, que realmente possa edificar a sua vida, né? Como a nossa irmã falou, que realmente onde você estiver, você possa ser alcançado e edificado por aquilo que será hoje abordado aqui, É né, verdade. entre nós. Então é um prazer muito grande conhecer vocês e fique também à vontade. É uma Bom, oportunidade que a gente tem, que Deus nos concedeu, sabe, Raquel? Raquel Parente, viu? Tá? E Deus nos deu essa oportunidade para a gente ouvir as pessoas, seus testemunhos, né? Os nossos convidados, porque às vezes a igreja não está tendo mais condições de ter esse tempo, né? verdade, Para dar essa oportunidade para as pessoas contarem seu testemunho. verdade. Então tem essa porta aqui aberta, né? Que Deus abriu para dar, E na, para ter esse momento, né? perdão. E na verdade, os testemunhos, ele acaba edificando a nossa fé, Edifica. né? Sendo para a gente uma prova, como se fosse um documento, né? Uma prova que daquilo que nós cantamos, pregamos, lemos, né? Que a palavra de Deus, ela realmente ela é real e ela é eficaz, Isso. né? Ela tem na nossa vida resultado. É Então, mesmo. quando alguém vem aqui e conta o seu testemunho de superação, de cura, de livramento, isso acaba o quê? Fortalecendo a nossa fé, o nosso ânimo em Deus, Isso. crendo que o nosso Deus ele é fiel também para fazer em Verdade. nós a boa obra, né? Verdade, é isso mesmo. Muito bem, você que está Opa! chegando agora no nosso canal pela primeira vez, né, se inscreva, dá o like, ativa o sininho, compartilha com a sua família, com seus amigos, porque é importante para a gente fazer o programa crescer, né? O podcast, Sim, ele ser ouvido, ser assistido por mais e mais pessoas e além fronteiras, né? Que esse isso. programa é para ir para muito longe, em nome de Jesus, né? Compartilha com o vizinho, com o Os primo, com o amigos, inimigos, parente, com todo é mundo. isso aí. Muito bem. Raquel, uma mulher, né? É uma mulher casada, né? Com o Kioshi, foi através dele que ela chegou até ao podcast Fala Comigo Deus, que é uma pessoa Sim, incrível também. Seu sim. esposo é um homem maravilhoso, incrível, a gente tem maior respeito, maior carinho, né? A Flávia, quando falou com ele a primeira vez, que ele veio aqui a serviço, ficou encantada com ele. E dali pra frente a gente estreitou o relacionamento, né? Verdade. Aí já assisti você cantar lá na festa do abrigo. Ela canta muito, tem uma voz maravilhosa, uma mulher de Deus, tá? Nascida num berço evangélico, filha de pastor, não é isso? Isso. Criada na igreja, né? O tempo todo na Sim, igreja, sim, né? sim. Servindo ao Senhor. Ela é do louvor, tá aí, ó, né? É do louvor, ministra para Deus, trabalha na igreja com seu esposo. Ela tá aí a serviço do rei. Amém. Muito bem. Olha, Raquel, é um prazer grande estar aqui com você.
Estou Prazer é muito todo alegre e a meu. gente esperou muito por esse momento, porque eu sei que você tem agenda, uma agendazinha que já está, uma agenda já que já está bem movimentada, né? Uhum, Deus tem tido misericórdia, né? Tem te verdade. abençoado, né? Você é da área do louvor, você ama cantar, né? Pelo que eu Sim, vi. Fala um pouquinho. eu sempre falo para as pessoas que, assim, as pessoas falam assim, ah, cantora. Eu falo, gente, eu não sou cantora. Embora. É adoradora. Não, eu falo assim, eu sou alguém que gosto de cantar. Eu gosto de cantar, eu gosto de ministrar, né, para a igreja, o louvor congregacional. Acho que eu me vejo muito nesse ramo, né? Porque são vários ramos de louvores, né? Tem o ramo Entendi. pentecostal, Uhum. tem o pessoal mais do soul, do Aham. black. Eu não, eu já gosto do louvor congregacional. Ah, que Eu gosto de bacana. ouvir a igreja Que cantando. bacana. Mas eu gosto de cantar, né? Eu gosto não somente de cantar, como eu gosto de ouvir pessoas que cantam também. Então, eu até brinco, gente, eu não sou cantora, não. Eu até, né? Eu gosto de Tá cantar. Tô aprendendo. aprendendo, mas eu gosto de cantar. É Sempre humilde, além de tudo, é cantei humilde. desde criança. Minha mãe fala que quando eu era bebê, assim, bebê não, menina, né? Aham. Dos 2 ou 3 anos, já ficava já cantarolando pela sala, dançando, ouvindo os discos, né, infantis, que no tempo não era LP, né? Sou Aham. antiga, gente. Então ela percebeu que eu tinha uma vocação para música, né? Pro louvor. E aí ela começou então a comprar alguns, né? Depois veio a época do CD, comprou CDs, para já começar dentro de mim colocar a semente, Introduzir. despertar o dom, né? Despertar o talento Já era um talento de Deus, em né? mim. Um dom de Deus. Isso Muito aí. bem. Olha, nós temos umas perguntas aqui que a nossa querida Flávia, né? Que é a nossa produtora aí preparou, mas Sim, você não fica assim presa, não. O que Deus, o Espírito ótimo. Santo colocar no teu coração é o que você vai falar, tá bom, minha Tá querida? bom. Muito bem. Como foi crescer em um lar pastoral e o que mais marcou na sua infância cristã? Amém. Na verdade, eu sempre brinco com quem é filho de pastor, né? Que todo Aham. filho de pastor entende o outro filho de pastor. Meus pais se conheceram na igreja, né? Uhum. Eles se conheceram na igreja e lá casaram, né? Tiveram 2 filhos, eu e meu irmão. Congregacional, né? Meus pais Sempre. sempre foram da congregacional Congregacional. lá em Brás de Pina, que hoje é a Sim, primeira sim. de Brás de Pina. Então, é muito bom. Eu confesso que, assim, o lado bom. Meus pais nunca brigaram. Nunca. Eu nunca vi meus Sempre pais tiveram uma vida harmônica dentro de discutindo. Às casa. vezes, quando um tá um pouquinho mais estressado, porque são humanos também. O outro Sim. vai, fica na dele, não fala nada. Então, eu cresci no lar onde tem harmonia, onde tem paz, onde tem a cultura de comer na mesa. Até hoje é Ai, assim, que né? bacana. Porque você não vê mais isso nas famílias, de todo mundo sentar na Sim. mesa para poder comer, ali conversar e rir, né? E falar, ó, briga não, vamos agora comer, não vamos agora discutir, não vamos ter controvérsias. A mesa é um lugar de comunhão, a mesa é um lugar de cura, vamos todo mundo jantar, almoçar. Então, assim, eu cresci nesse lar e eu louvo a Deus por isso, porque os meus pais, né, meu pai e minha mãe, eles me ensinaram a buscar a Deus não somente na igreja, mas também em casa. Então, eu sempre via meus pais, antes de ir para o trabalho, porque meus pais sempre trabalharam fora, sempre foram servidores públicos, né? Então, o que eles faziam? Eles acordavam bem cedo, aí eles iam para a sala, orava, tinha o culto doméstico, né? A gente se arrumava para ir para a escola, eles iam trabalhar e depois à noite eles iam para o culto. Então, assim, eu sempre tive como referência essa questão de você construir o seu altar, né? A sua casa ser a extensão da igreja. Porque às vezes o que você mais escuta falar, pelo menos eu escuto muito isso de jovens. Nossa, mas o meu pai não ora. Ah, mas o meu pai não é assim, não. Porque às vezes a pessoa na igreja É uma é uma coisa, coisa e em em casa é casa é outra. outra. Então, isso eu não tive problema, graças a Deus. Agora, lógico, tem a questão, os pontos negativos, tem da cobrança, porque o meu pai, ele foi. Como é que se fala? Ele se tornou pastor, né? Ele fez seminário de teologia da congregacional. E aí, quando eu tinha 4 anos, ele foi encaminhado para pastorear Calvocante, aqui perto, né? Uhum. E já começou. Eu era criança, então eu não entendia. Mas eu via as pessoas falando assim: não, mas ela é filha do pastor. Não, mas eu falo, gente, o que é isso, filha do pastor?
Aí eu comecei a entender que o filho de pastor, querendo ou não, ele tem que ser um exemplo, ele se torna uma referência para as demais pessoas que estão ali. Porque as pessoas querem ver na casa do pastor, na sua família, se aquilo que realmente ele prega é verdadeiro, Sim. né? E aí Interessante. é interessante. Então, o que acontecia? Se eu fizesse algo, até hoje é assim, quando eu faço algo bom, né? Que é o certo. Embora eu creio que o certo, perdão, que o certo é o certo e tem que ser algo natural, não extraordinário. Mas o que acontecia? Se eu fizesse algo correto, mas ela tem que fazer, porque ela é filha do pastor. E quando a gente faz algo que talvez, vamos supor, que não é o correto, no culto tá conversando, né? Quem nunca fez isso? Ou então de sem querer derrubar em alguém, ou não saber fazer algo. Mas Fazer uma você. malcriação. Malcriação. Mas como assim? Ela não é a filha do pastor? Então sempre associavam a filha do pastor, né? Sempre teve essa questão de não ter nome, né? A filha do pastor, a mulher do pastor, não tem nome. Sempre são a família do pastor. Mas tirando isso, acho que só tem esse ponto mesmo negativo. Agora, as demais coisas, como eu falei, a comunhão, o lar, a harmonia, a família, né? Eu acho que tudo isso não tem preço. E eu sou grata a Deus, muito grata mesmo, de crescer, né? De nascer e crescer numa família cristã. Então, assim, eu não tenho o que reclamar, não, sabe? Assim, é um testemunho maravilhoso. Já começou testemunhando muito. Porque, olha, é muito comum você ver, às vezes, não deveria. Sim. Mas é muito comum, às vezes, você conversar com uma pessoa que é filha de um pastor ou de uma pastora e, às vezes, dizer assim, mas ele prega lá, mas em casa é tão diferente. E, na verdade... É tão complicado isso, né? E é muito lindo a gente ver... qual é o nome do seu pai? Manuel Parente. Pastor Manuel Parentes, até hoje, né? Ele cuida de uma igreja, não é isso? Uma igreja. De Brasipina ainda? Segunda de Brasipina. Segunda de Brasipina. E a sua mãe? Minha mãe é a Nádia Parente. Muito bem. Pastor Manuel e dona Nádia, minha irmã Nádia Parente. Parabéns, porque o que a sua filha está falando aqui no podcast, a culpa Fala Comigo Deus, é muito importante. Ela tá afirmando, ela está testemunhando de que a casa dela é uma extensão da sua igreja. Sim. Isso é muito importante, porque é difícil você pregar e fazer exatamente como você prega. Viver aquilo que você prega. É difícil. Né? Você declarar, que é uma coisa aqui que a gente tem falado muito nesse programa, nesse podcast, que é a gente conseguir fazer o cultinho doméstico, os pais voltarem, que é uma prática que já não tem mais quase. Sim. Não está sendo feita mais. É verdade. A família está sendo abatida aos poucos, né? E as pessoas nem percebem o quanto faz falta não ter mais o cultinho doméstico, não ter essa mesa. A gente tem falado muito da mesa. Teve programa aqui só para falar da mesa, que bom. Da importância da mesa. Verdade. Né? Por isso que a gente está vendo a sociedade tão doente, porque está faltando isso tudo. Sim. Aí. E você vê que o problema, quando você vai pesquisar hoje, está onde? Está na família. Na família. Está na família. Na ausência da comunhão, né? Da comunhão, da referência familiar, né? Dos pais realmente apontarem para a criança o destino, o propósito que Deus tem para ela. Então, é muito assim, como eu falei para a senhora, eu tive tudo isso. Então, eu sou grata a Deus, né? Por Deus ter preparado pessoas tão especiais para cuidarem de mim, né? Muito bem. Você teve um encontro pessoal com Deus na adolescência, né? Isso. E o que mudou em sua vida a partir desse momento? Você teve alguns problemas de crise de identidade. Justamente. Muito bem, é contigo, Raquel. Como eu falei, né? Então, eu cresci no lar cristão e eu não entendia, depois de um tempo, por que tinha essa cobrança. E não somente na igreja em si, mas onde eu fosse, na escola, na rua... As pessoas falavam assim, não, mas ela não pode fazer porque ela é da igreja, né? Sempre assim, é da igreja, é crente. E eu falava, mas por quê? Eu não entendia muito sobre isso, mas por quê que eles podem fazer e eu não? Quando alguém faz algo de errado, mente, faz malcriação, ninguém fala nada. Agora, quando eu vou fazer, fala, mas tá vendo? Ela é crente.
Tá vendo? É a filha do pastor. E teve um certo dia, eu já tinha acho que uns 13 ou 14 anos, estava muito revoltada, sabe? Mas por quê? Por quê? Porque logo eu, o que que eu fiz? Porque a gente não entende sobre isso, né? Minha mãe falou assim para mim, Raquel, você precisa ter um encontro com Deus. Você precisa que o Deus que eu e o seu pai servirmos seja o seu Deus também. Você não pode estar num palácio, que ela fala que o palácio é a casa do Senhor. Ela até usou o exemplo de Moisés, né? Que morou num palácio, mas ele só foi conhecer Deus no deserto. Quando a sarça pegou fogo, né? Nós já conhecemos essa história. E ela falou, você precisa ter um encontro com Deus. Você precisa que esse Deus que nós cantamos, que você também canta, que você ouve na igreja as pregações e que nós falamos para você, que em casa também se torne o seu Deus. E eu falei assim, mãe, tá, mas como que eu vou conhecer esse Deus? Eu não sei. Eu vejo vocês, eu gosto de ouvir dele, porque eu gostava, sabe? Eu confesso que eu sempre amei estar na igreja, sempre amei estar nas coisas de Deus, sempre amei. Mas eu não tinha contato com ele. Como diz Jó, eu conhecia só de ouvir falar, mas eu não tinha intimidade com ele. E eu perguntei, mãe, como eu faço isso? Ela falou, Raquel, vai para o seu quarto e começa ali você criar com ele um relacionamento. Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E ele quer conversar com você. E nisso eu comecei a ir para o meu quarto. Confesso que no início era um pouco difícil, porque eu não entendia muito como funcionava. Eu via meus pais, né? Mas você mesmo, começar algo a partir de você é um pouco difícil. Mas eu ia para o meu quarto e ali eu comecei a conversar com Deus, comecei a ler a Bíblia sozinha e pedir ao Senhor daquilo que eu lia, o entendimento, a revelação. E eu comecei, então, a experimentar aquilo que meus pais falavam, né? Que eles viviam, e eu entendi o porquê. Aí eu comecei a entender que Deus havia me chamado. O fato de eu nascer num lar cristão, Deus colocar pessoas especiais para tomar conta de mim, né? Eu sempre gosto de usar o exemplo de Moisés, porque até mesmo o fato da irmã dele ficar vigiando a cesta no rio, né? Para que ele não pudesse, ele não pudesse morrer afogado, ou um jacaré ali engolir, mas até ele chegar, a filha de Faraó, e ali começar na vida dele um propósito, né? Eu até assim, vejo também em mim o agir de Deus, o amor de Deus. E nesse lugar de secreto, eu comecei a entender isso e comecei, então, a agradecer. Porque, querendo ou não, a gente vive numa sociedade, eu acho que hoje, com as redes sociais, está muito mais, assim, explícito. De comparações, de inveja, de complexos, porque você vê a pessoa do seu lado poder fazer e você não pode fazer, que é no meu caso. Ou você vê a pessoa ter algo que você não tem. E nisso vem a frustração. Tem muitas crianças, muitos jovens com depressão. Mas o porquê da depressão? Ah, porque eu queria ser igual a fulano de tal. E aí eu comecei a entender que não era sobre isso. Mas tudo que aconteceu na minha vida, a forma como Deus me colocou no mundo foi porque, antes da fundação do mundo, ele tinha um propósito para mim. Ele tinha para mim um plano. E se eu entendesse e conhecesse o seu plano para minha vida, tudo seria diferente. Entendi. E aí foi nesse lugar do secreto que começaram também a vir algumas canções. A canção que eu estou gravando agora, que eu falei para a senhora, né, que está em fase de gravação, veio dessa época. Já vai estar, né, aí é disponível, né? E justamente, veio dessa época, porque tem uma parte da canção que fala assim, porque criaste todas as coisas, Apocalipse 4, e por tua vontade elas vieram a existir. Então, todos nós estamos no mundo foi porque Deus quis que nós viéssemos a existir. Até mesmo aquelas crianças que vieram de uma concepção, um relacionamento conjugal, uma conjunção carnal, onde os pais não queriam, né, uma gravidez indesejada. Até mesmo esses... Não era o momento, né? Não era o momento. Não, você veio a existir porque Deus quis. Permitiu. Ele quis que você viesse ao mundo. Então, quando eu comecei a entender sobre isso, eu comecei a olhar a vida com outro olhar. E aí eu deixei de querer me comparar por causa da minha cor, porque, na verdade, o que aconteceu no passado? Eu sempre estudei em escola particular. E, geralmente, em escola particular, o pessoal tem um poder aquisitivo um pouquinho melhor, né? E na minha sala, sempre fui da escola a única menina preta.
Então, eu olhava assim, mas por que o cabelo delas é mais liso, né? Mais escovado e tal, e o meu não? Elas são claras e eu, né? Minha cor é preta. Eu não entendia muito isso. Mas nesse lugar do secreto, que eu comecei a conhecer a Deus, eu comecei a entender que não era sobre isso. Mas o que era, então? Era que Deus me fez assim, com essa cor, com esse cabelo, né? Os meus traços sociais, para poder glorificar o nome dele. Entendeu? E tudo estava o quê? Alinhado com o propósito e com a vontade dele. E aí você conseguiu entender todas as coisas. Conseguiu. É lógico que é um processo, né? Sim. A gente vai a Essa cada intimidade, né, que você Isso. buscou, fez você ter mais compreensão, né? Justamente, a gente vai dia após dia descobrindo quem nós somos em Deus. E aí, com quantos anos você teve esse encontro com Jesus? Na verdade, começou aos 14 anos, né? Levou um tempo, Levou então. um tempo. Aí minha mãe vendo, né, que eu estava indo para esse lugar de intimidade, de busca, o que ela fez? E isso eu falo para os pais de adolescente. Invista no seu filho. Invista nele, no seu chamado. Minha mãe falou assim, opa, ela começou a gostar desse lugar de intimidade. Ela começou o quê? A me levar para congressos de adolescente. Eu até conheci a mãe da Ajudou Ju. você a ter mais experiência, né? Nesses eventos. Fortaleceu sua experiência justamente, com Deus. então comecei a ir para congressos de adoração também na época. Hoje eu nem sei se tem tanto, mas na época eu ia, né, lá para Minas Gerais para poder ver outros jovens também que tinham essa paixão por Jesus. Eu falava, opa, eu não sou a única que está conhecendo esse lugar de intimidade, de comunhão. E então, assim, foi um processo, né? Foi um processo que Deus foi trabalhando na minha vida, Ele foi curando a minha alma também, foi tirando de mim... eu não vou falar que foi uma revolta, porque eu não cheguei a me revoltar. Mas tinha os questionamentos, de dúvida, de crise de identidade. Crise de identidade. Né? É bom a gente falar nesse termo, porque é o que acontece muito, né, Raquel? É o que mais acontece, né? Porque eu acho que praticamente todo filho de crente, de pastor principalmente, deve ter um dado Sim. momento que tem esse problema, né? Sim. Assim, de querer se entender mais, querer entender a fé de uma forma mais viva, mais, né? Com certeza. Não só porque é filha. E geralmente, a grande maioria, eu falo isso assim com muita dor no coração, a grande maioria acaba se desviando do caminho do Senhor, se rebelando. Se você... Saindo da presença justamente, totalmente. Porque não encontra uma mãe, não teve uma mãe que dissesse assim, vai pro quarto, busca em secreto, começa a criar essa intimidade lá no seu quarto. Justamente. Né? Você então, assim, teve nela esse apoio. Isso. Então, eu conheço muitos porque, assim. Desculpa, mas porque muitos pais, às vezes, não têm tempo de observar. Acabam não vendo. Na verdade, tempo a gente nunca tem, né? Mas eu acho que tem que fazer um esforço, porque, como eu falei, meus pais sempre trabalharam fora, sempre. E meu irmão era especial, tinha síndrome de Down. Mas eles conseguiram colocar tanto em mim quanto no meu irmão essa paixão de querer buscar o Senhor. O meu irmão, ele ouvia música o dia inteiro. Se a gente colocasse na televisão algum programa de TV que não era cristão, ele começava a reclamar. Bacana, né? E se a gente continuasse a assistir... Teimando, novela... Sabe o que ele fazia? Ele pegava o salmos e hino, começava a cantar. Justamente, de costa para a televisão. Era a forma dele protestar. Justamente, era o protesto dele. Que lindo. Eu falava assim, gente, o Tico, ele foi um profeta de Deus para a nossa família. Mas como que ele conseguiu despertar isso? Uma criança especial. Foi porque ele viu nos meus pais essa referência. Entendeu? Então é muito importante, sim. Eu sei que hoje em dia a mulher, né, do século XXI, ela trabalha fora, ela faz curso, ela, né, tem essa questão do empoderamento. Mas é necessário, sim, gastar um tempinho de ter observação, de observar, né? O que o filho está precisando. Justamente. Se está vivendo alguma crise de identidade. Né? Para evitar. E se não conseguir, porque às vezes tem mães que não conseguem realmente identificar, ou então até conseguem identificar o problema, mas não conseguem ajudar. Pede ajuda. Isso. Pede ajuda. A própria igreja, né? A igreja, né, aos líderes, pede por quê? Porque é muito importante. O que eu vejo hoje em dia de crianças querendo se matar,
Eu estava segunda-feira numa igreja ministrando, né, numa escola, e o pastor falou para mim assim, Raquel, nós fomos evangelizar uma escola pública com um pastor também. Só que lá eles não podem falar que é cristão, porque, né, por causa do Estado, a burocracia. Então, eles dão palestras motivacionais. E no final ele perguntou, quantos adolescentes já pensou em tirar a vida? Ele falou, Raquel, nós fizemos o cálculo no final do dia, porque foram 3 reuniões. Mais de 100 jovens tentaram alguma vez se matar. tirar a vida. Que triste. Mas por que tudo isso? Como eu falei, não conhece quem eles são, né? Tem a crise de identidade, não tem estrutura familiar. Se na igreja acontece. Do adolescente, do jovem ter crise de identidade, imagina no mundo. Imagine no mundo. Né? Então, eu creio que é um problema social que nós, como igreja, podemos ajudar. Né? E quem tem o papel fundamental nisso? A família. A família. E ela não é nem psicóloga, tá? Só para deixar claro. Na verdade, eu sou advogada. É advogada? Eu sou advogada, Que lindo, nem sabia. Para mim, Raquel, você era totalmente dedicada à música. Não, eu trabalho como advogada. Então, assim, hoje nem tanto, já estou bastante tempo na área criminal. Então, eu lidei muito com jovens infratores. E a grande maioria são filhos de pessoas evangélicas. Que triste constatação, hein? Filhos de pastores também. Então, assim, quando eu falo sobre isso, não que eu entenda muito, né? Não estou aprendendo, não estou conhecendo, mas eu tenho, assim, algo para poder compartilhar e dizer que realmente isso é real. É real. Mas eu creio que em Deus, tudo é possível. Deus pode mudar o histórico dessa pessoa, assim como ele mudou o meu histórico também. E restaurar para essa pessoa a identidade de filho amado, trazer para ela o pertencimento, que ela pertence a uma família. E essa família não é qualquer família, é a família de Deus. Né? Que Deus ele pode sim mudar a sorte dessa pessoa e dar para ela uma nova vida. Então tudo é possível. Bacana, muito lindo, olha, bem que ela fala mesmo como uma profissional mesmo, né? A gente até você vê que me despertou de eu dizer, não, ela nem psicóloga porque fala muito bem, entende bem, né? Você fala com propriedade, né? Sobre a questão do jovem, do adolescente, da crise de identidade, porque você viveu isso. É muito importante a gente colocar aqui no Fala Comigo Deus, porque certamente alguns jovens estão nos assistindo, alguns adolescentes. Verdade. E aí pode estar passando por esse momento, né? Sim. De questionamento, de dúvida, né? E precisa ser resolvido, né? Verdade. Precisa que alguém ajude, né? Que alguém ajude, que alguém... E eu creio que o melhor caminho é você ler a palavra de Deus. Você acha que a igreja poderia investir mais nessas questões de adolescente, de jovens? Sim, com certeza. Faz pouco? Tá fazendo pouco? Tá fazendo pouco. Eu até também me coloco neste lugar também, né? Eu não posso criticar a igreja, se eu, como também corpo, faço, mas não faço muito como deveria até poder fazer um pouco mais para essas pessoas. Né? Mas eu... Ter um olhar maior. Mais firme. Mais firme. Para o jovem, para o adolescente. Justamente, né? porque até é necessário. Porque também. o que acontece, eu falo pro meu esposo, a gente trabalha com adolescentes, né? Pois é, você vai falar aí do ministério que vocês trabalham, né? Aproveita então, pode falar. Posso falar? Então, E assim, a gente percebe que você conseguir tocar na mente deles é difícil. Por quê? Escola dominical, 1 vez na semana, 1 hora por dia. Célula, sexta-feira, 1 hora por semana também. Então, a gente tem, com os adolescentes, 2 horas por semana. Sendo que a rede social tá com ela eles avassaladora, 24 horas por dia, porque o celular, né? É como se fosse a extensão do corpo da juventude. Desigual, né? Aí tem a escola, tem a sociedade. Então, assim, é uma guerra, como a senhora falou, desproporcional, injusta. Então, quando a gente tem familiares que também apoiam, que abraçam, não, Raquel, pode falar assim. Eu fui numa audiência, acho que foi mês passado, Vara de Família. Foi até questão de alimentos, né? E estava na audiência de conciliação, e estava lá a mãe
que é cristã. O pai está começando Caminhar. a caminhar. E a mediadora. E ela falou assim, a mãe, né? Olha, ela me ajuda muito com meus filhos e tal. Aí ele, sério? Porque ele tá me olhando assim, com uma cara assim, sabe? É rival, né? Tá aqui pra me prejudicar. Mas quando a mãe falou isso pro pai, ele abriu um sorriso de ponta a ponta e me agradeceu no final. Então, são coisas que não têm preço. De você, ainda que você não faz muito, porque, como eu falei para a senhora, é como se fosse o passarinho tentando apagar o incêndio da floresta. Né? É o mundo inteiro, bem. é o sistema todo contra 1 hora. Uma hora. Ou 2 horas, máximo, né? 2 horas. Mas, no máximo, se ele frequentar justamente, mesmo. tem uns que às vezes faltam. Mas eu entendi a importância, porque cada conselho que a gente dá, tanto eu quanto que hoje, cada palavra é uma semente. E como diz Isaías, o que Isaías fala? Que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Então, ainda que seja algo mínimo, eu creio que um dia aquela sementinha vai crescer, vai germinar. Mas, como a senhora falou, eu também me coloco nesse lugar que a gente poderia fazer mais, muito, né? Muito mais, porque o mundo, ele não brinca. A gente vê que o inimigo, ele investe na nova geração, ele investe nas crianças, ele investe nos adolescentes, ele investe Começa derrubando a família. Justamente. Derrubando a ceia, né? O estar junto, né? O estar agregados, né? A comunhão ali, a mesa, já começa que desfaz tudo, cada um para um lado, cada um fazendo suas necessidades, a paternidade, né? A ausência. Tem muitos órfãos de pais presentes. Presente. Né? Falou certo, é isso mesmo. Então, a igreja tem um papel ainda muito importante na vida das pessoas, né? Que eu ainda acredito muito, sabe? No que a igreja pode fazer para uma pessoa. O que tem ali dentro, né? Que na verdade não é a igreja, né? É a palavra de Deus, né? É a palavra. E eu creio que o nosso principal papel ali é apresentar Deus como pai para essas crianças, para esses adolescentes. Eu falo, gente, eu tive um pai maravilhoso. Tenho, né? Eu tenho um pai maravilhoso. Mas mesmo Manuel, parente. Mas mesmo eu tendo esse pai maravilhoso, nada se compara ao amor de Deus Pai para mim. Sim. Eu lembro uma vez, agora eu lembrei de um testemunho, que nessa crise de identidade, né? Como eu falei para a senhora, foi um processo que Deus foi trabalhando. Quantos anos você ficou nessa situação aí? Chegou a anos? Eu creio que talvez a adolescência toda, né? Sim. Adolescência, mas ao mesmo tempo que eu tinha essa questão, eu buscava em Deus a cura, a solução. E a minha mãe, como eu falei, ela vendo que eu tinha essa vocação para música, ela falou, poxa, Raquel, faz prova para Vila Lobos. Ali próximo à Rua da Carioca. Lá São Francisco ali. Isso. E aí eu fiz a prova, eu passei, eu estudei lá durante um período, fiz flauta transversa lá. E um dia desses, eu estava, né, falando com o senhor, mas por que, Deus? Mas por que eles podem e eu não? Eles, né, as amizades... Eu nunca fui, assim, de me influenciar, mas eu tinha esse questionamento. Questionadora, né, e tal. E aí eu falei pro senhor assim, Deus, eu quero que o senhor me prove que o senhor me ama. E teve um dia que eu não sei como, eu perdi minha identidade. Pra mim tinha sido na escola. Identidade física. RG, documento de identificação. E eu fiquei quase um mês procurando minha identidade, não achava de forma alguma. E eu falei, vou ter que tirar a segunda via, porque é importante você andar, né, com o seu RG na mochila. E um dia no meu quarto eu falei assim, Deus, se o Senhor me ama, eu quero uma prova. Eu quero que o Senhor me prove que o Senhor me ama. Tá, foi um dia, na véspera. No dia seguinte, eu fui para Vila Lobos. Eu lembro que meu ponto de ônibus era próximo a Rio Branco, ali no Castelo. Não sei se a senhora conhece o centro da cidade. E eu indo pro ponto de ônibus, o homem me parou no meio da rua. Você é Raquel Parente? Era um homem branco, sabe? Eu olhei assim, eu falei, sou. E eu falei, mas... Oi, tudo bem? Né? Eu fiquei um pouco assim, com receio, né? Mais no centro da cidade, mulher sozinha, a gente fica logo preocupada, né? Tudo bem. O que eu posso te ajudar? Ele falou, não... É porque eu estava andando aqui pela Rio Branco, eu vi na rua sua identidade. Eu não sabia como te dar. Eu perguntei ao Senhor Deus, como que eu posso saber aquela jovem entregar pela identidade dela?
E assim, e ele falou que o fato dele orar ao Senhor, pedir a Deus para que ele pudesse me encontrar, e eu passar na rua naquele momento, Que testemunho, gente. então assim, ele viu um milagre da oração E dele, você e eu tive a comprovação daquilo que eu orei no meu quarto, que Deus me amava. Porque como pode, na Rio Branco, lugar que passa várias pessoas, movimento ali é absurdo de tarde, né? À noite não, mas de dia, durante o dia, enfim. E alguém encontrar minha carteira, E te esperar ali me de esperar. novo. Não, ele falou que ele encontrou já tinha umas semanas. Ele guardou e orou ao Senhor para que ele pudesse me achar, para que ele pudesse me entregar. Olha, tinha E- já umas semanas. E Deus fez isso. Então, assim, Deus ouviu a oração dele E a sua? e a minha. E eu creio que, assim, o propósito maior foi para mostrar para mim, Raquel, eu me preocupo com você. Eu vejo você, eu assisto você, eu sou teu pai. E eu fiquei, assim, maravilhada. Então, são coisas que Deus vai Até eu fazer. fiquei, né? Que mimo, né? Que carinho de Deus, né? Com você. Sim, Em ouvir sim. tua oração. E a via Ouvi. dele também, A né? dele também. Ouvir a dele. Então, eu creio que nós podemos, voltando ao assunto, né? Nós podemos fazer muito mais, sim. A gente faz pouco. Se for comparar com o mundo, com a sociedade, a gente faz muito pouco por essa... Confiar nesse Deus também é muito importante, né? Obedecer também os jovens, adolescentes também, ser mais ouvinte também, né? Porque às vezes também não quer ouvir, não quer obedecer, não quer submeter, né? Sim. Tem isso também, né, Raquel? Muitas vezes a gente como adulto, a gente às vezes não quer se submeter a Deus, né? À vontade de Deus. E a gente faz escolhas muito ruins. Com certeza. Que traz muita consequência, Com que traz muito certeza. questionamento, que traz muitas crises, Sim, né? e na verdade tudo começa por causa do orgulho, né? Do orgulho, né? O adolescente tem muito orgulho, né? O jovem também. O ser humano em si, Ser humano, né? perdão, né? Então, assim, a gente não, como eu falei, eu sou muito de questionar o porquê, de teimar também. Então, tudo isso acaba o quê? Como a senhora falou, a gente não quer ir para esse lugar de ouvir. É muito difícil você ouvir, né? Aceitar o que tá Aceitar, ouvindo, ouvir, né? submeter. Deixar o teu orgulho cair. Para você poder ouvir, E falar, não, se Senhor, submeter, seja né? feita a tua vontade. E se submeter, porque Submeter. você é adolescente e jovem, já foi também, né? Não quer ouvir o pastor, não quer submeter o pastor, não quer submeter o pai, não quer submeter a mãe. Faz tanta besteira por não se submeter, por não querer ouvir. Verdade. Mas muito bem, e aí surgiu também o louvor na sua vida, que foi uma coisa Sim, também sim. transformadora, né? Sim. E até hoje você ama cantar, quer cantar mais, como é que é? Fala aí um pouco disso aí. Então, como eu falei, eu sempre cantei desde criança, né? E eu lembro que eu morava em Jardim América e eu tinha um vizinho que falava assim, Raquel, todo cantor tem que saber tocar um instrumento. Ah, Por que mais que bacana. você goste de cantar, você precisa aprender a tocar um instrumento. Pra ter uma noção. Mas eu confesso que eu não queria muito não, sabe? Aí de tanto ele falar, né, é um adolescente questionado, mas por que eu tenho que aprender a tocar? Eu falei, aí a minha falou, Raquel, escuta, o nome dele era Pastor Aquino, escuta o Pastor Aquino, ele entende disso, ele é da Assembleia, ele também é músico, acho que ele era músico, não lembro agora. Mas vai estudar, vai fazer uma aula. Aí ela foi quando eu falei, né, ela veio pra mim na Vila Lobos, eu fiz o teste, passei e fui estudar lá. Sendo que eu sempre tive um problema muito grande, que Era era... difícil, né? Não é muito fácil entrar para Vila Lobo, não. Assim, como eu fiz o básico não é tão difícil. Tu tem que ter percepção musical. Ali eu acho que é pra ver se você tem vocação pra música ou não. O técnico que tem que ter uma qualificação, assim, um preparo maior e tal. E aí eu fiz o teste, passei. E eu lembro que, assim, nessa identidade que eu sempre tive, né, que Deus começou a trabalhar em mim, o meu maior fantasma era a timidez. Sabe? Porque eu falava assim, o que as pessoas vão achar de mim? O que as pessoas vão pensar de mim? E, em razão disso, o que aconteceu? Eu comecei a estudar música, fiz um pouco de teclado lá, só que eu não gostei muito da aula, eu fui para flauta, mas eu estudava por fora teclado com um professor particular. Comecei a me dedicar a estudar realmente música. E meu pai via eu estudando, sabe? Mas cadê a coragem de tocar na igreja? Jamais.
Ali, ó, você tá falando de Cadê frente de uma que toca muito coragem também. de tocar? Aqui a Juliana toca bastante também. É, eu sei É disso. música ela. Eu sei disso. E aí, eu já tinha passado um ano e pouquinho e nada. E um domingo de manhã, na minha igreja, meu pai, ele falou assim, porque nós, como eu falei, meu pai pastoreou Calvocante durante 4 anos, né? Aí ele consagrou um pastor lá, preparou um pastor, o pastor foi fazer teologia, ele consagrou, ele partiu para Brás de Pina. E começou lá do zero, né, nossa igreja. Então, era uma igreja, assim, muito pequena, um pouquinho maior que essa sala, mas era bem pequena a igreja. Igreja pequena de comunidade, não vai ter músico, né? Quem vai querer tocar lá? Ninguém. Então, ele ficou, assim, acho que uns 5 anos, só tendo um batera, já tinha, que eu achava até muito para a região, e um rapaz tocando pro lugar. E um rapaz tocando guitarra, que era muito mais e ainda, voz, né? E eu no vocal com esse rapaz, cantando. Tomou coragem. Não, pra cantar nunca tive vergonha, Só não. tocar é que não. Só tocar e falar em público. Hoje, eu tá aqui é um milagre de Deus, né? E aí, meu pai vendo isso, falou, poxa, eu invisto na Raquel, Vila Lobos, escola particular, e nada dela cantar na igreja, nada dela tocar na igreja. Aí, domingo de manhã, após a EBD, né? Porque a EBD é assim, vai pra sala, depois volta pro tempo para poder ler os versículos da classe. E ele falou assim, gente, vamos orar depois que todo mundo se apresentou, né? Falou lá o versículo da classe. Vamos orar para que Deus possa enviar músicos para nossa igreja, tecladista, contrabaixista. Aí ele falou assim, tecladista? Aí ele olhou para mim. Eu tava no banco da frente. Ele, Raquel, o que você toca? Aí eu, cheio de vergonha, a igreja tava cheia, pequenininha, mas tava lotada. Falei, eu cheio de vergonha, teclado. Pois é. Preciso ficar orando para trazer? Ele falou assim, pois é, eu invisto em você há mais de 1 ano com aula e até hoje nada. Meu pai, ele é colérico. Sabe? Ele é colérico. Aí ele falou assim, isso aí, todo mundo vendo, e algumas pessoas já com a mão assim na boca rindo, ele falou assim, qual foi a vez que eu te bati na vida? Que você já apanhou? Aí eu, jamais. Ele, pois é, eu vou te dar 3 meses para você começar a tocar. Aqui na igreja. Aqui na igreja. Porque senão se prepare para levar a sua primeira surra da sua vida. Ué, que ameaça. Foi desse jeito, foi constrangedor. E todo mundo rindo. Eu, assim, se eu pudesse, eu abria um buraco ali no chão e me enfiava, sabe? Mas, era assim, só pressão que era só pressão. fazendo. Mas vou te falar, deu certo. Por quê? Isso foi domingo de manhã na escola dominical. Quinta-feira, estudo bíblico. É um culto que até hoje é só palavra, não tem louvor. Que nenhum dos pastores nos ouça, né? Você vai pegar. E aí, estudo bíblico, quinta-feira. Quem tava lá tocando o teclado? Você. Eu. Tomou coragem. Tomei né? coragem e toquei. Toquei um louvor, que é aquela assim, digno de Bendita glória. ameaça. E honra. É. Né? Levantamos nossas mãos. Então eu toquei, essa canção tá em dó maior, eu fui descer na escala e toquei. E dali comecei a tocar no Parei Mais. Então, assim, foi bacana, né? Lógico que teve o impulso dele. Mas, Nem foi impulso, foi uma grave ameaça. Espontânea pressão. Né? Grave ameaça do meu pai. Mas deu certo. Deu certo. E hoje você foi toca um empurrão bem. que ele me deu para começar a tocar na igreja. Aí eu comecei a ministrar tocando. É porque hoje, como o grupo, graças a Deus, assim... Você tem uma banda, não caminha tem? com a gente. Isso, cresceu. E assim, para ministrar, como eu gosto de ministrar, a gente fica mais à vontade sem o instrumento. Gente, ela canta muito, tá? Eu assisti. É linda. Ela foi agora há pouco tempo na minha igreja, aniversário lá. Foi muito lindo. A banda também é maravilhosa, né? Adorei. Ai, que bom. Gostei muito. E olha, a gente está falando uma coisa muito importante, porque é onde, na maioria das vezes, adolescentes e jovens se identificam muito com instrumentos musicais, com a música, né? Eu até falo que a música, ela serve como esse instrumento de fazer o jovem se conhecer, se firmar mais, né? Pertencimento também com a banda. Não, o aceitação. Esse louvor na igreja,
esse momento é muito Muito importante de importante, adoração, sim. né? Que leva a igreja à adoração, é muito importante. Tem algumas igrejas que realmente têm dificuldade de formar seus músicos, né? De Sim, ter músicos, né? Até mesmo de ter instrumentos são mais simples, né? sim, 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 Local não é sim, tão sim. grande, ou às vezes a área não é uma área tão Que propícia, né? não é tão atrativo assim para Para irem, né? músicos, né? Mas eu Mas comecei nesse lugar. tem que se esforçar, a Tem que igreja, começar. para ter. Muito bem. A Raquel colocou aqui perguntando para você qual foi o impacto da canção Coração Puro. Que música é essa? Coração Puro, puro, né? Do canal do É YouTube. do Você tem um YouTube. canal, né, Isso. Raquel? Pelo amor de Deus. Eu vou falar da canção, depois eu falo do Mas canal. antes, nós vamos dar um tempinho pro nosso break. Aí, porque nós temos que fazer uma Sim! propaganda aí Claro. nossas patrocinadoras. Roda aí a vinheta, Juliana. Não posso esquecer das nossas patrocinadoras. A Qualificar Serviços Limitados e a Rarice. Não podemos deixar de dizer para você que se você tem seus empregados e não quer mais administrá-los, é só fazer um contato com a Rarice, é só fazer um contato com a Qualificar. A Qualificar, ela trata mais de construção civil, né? Ela vai organizar a sua construção, ela vai executar com bons profissionais, vai administrar a sua obra, tá bom? Você não vai ter dor de cabeça, você vai estar passeando e nós vamos estar, as empresas vão estar administrando. A Rarice também é a mesma coisa, tá bom? Ela é mais voltada para os serviços gerais, portaria, administração, tá bom? Não deixe de fazer o contato e fechar o contrato. Muito bem, Raquel. Então agora você conta pra gente o que é isso, coração puro. O Coração Puro foi a primeira canção minha autoral que eu gravei. Na verdade, como foi, né? Eu conheci um rapaz em Porto Alegre. E ele também é ministro de adoração. Pegamos uma amizade muito boa, sabe? E ele veio para o Rio. E aí ele viu que eu gostava de cantar, e, né, que também se identificou com a ministração. E ele veio para o Rio para gravar com o Rodrigo Claro. Não sei se vocês conhecem o Não, eu Rodrigo não Claro. conheço, Ele é mas. sobrinho do Cláudio Claro, do saudoso Cláudio Claro, né? E ele falou assim, Raquel, eu vou fazer um... Na época do CD, isso foi em 2007. Na época eu era bem jovem, muito jovem. Ele falou assim, vou fazer um CD e será uma coletânea com várias pessoas. Então participou o Daniel Alencar, na época ele era do Clamor pelas Nações, o Daniel Sim. Alencar, participou também o Davi Passanami, participou um rapaz que ganhou na época o Ídolos. Ele falou assim, eu queria que você também pudesse participar desse CD. Aí eu falei, Ele falou assim, sim, eu sei que você é do secreto, tem canções no teu secreto. Ele falou assim, eu queria uma canção que as pessoas pudessem ouvir e chorar na sua devocional. E na época, até hoje eu ainda tenho um caderninho, que hoje esses dias encontrou meu caderninho de música lá e ficou lá lendo minhas letras. Eu falei, não me lê não, que isso aí é coisa minha de Deus. E nesse caderninho tem várias canções que na época eu escrevia nesse lugar, né, no meu quarto, no momento de devocional. Ele falou assim, não, eu quero uma canção que as pessoas, quando elas ouvirem na sua casa, elas venham se quebrantar Se diante do quebrantar. Senhor. Entendi. Adorar mesmo a Deus. Isso, no seu secreto e tal. E aí, quando ele falou isso no meu coração, veio, você tem uma canção que é do Salmos 51. Porque esse coração puro é do Salmos 51, quando Davi, Natan confronta, né, Davi do seu pecado de adultério e de homicídio, né, 2 pecados gravíssimos, mas Davi, ele entende, ele se arrepende, porque acho que o principal é isso, é o arrependimento, que a senhora falou da gente não querer ouvir e tal, eu acho que a chave para poder mudar essa situação é o arrependimento. Então, Davi, ele se arrependeu diante do Senhor e ele compôs o Salmo 51, que fala sobre o coração puro. Por quê? O que ele fala? Que um espírito quebrantado e um coração contrito, o Senhor, ele não rejeita. E aí eu fiz, então, esse louvor, pedindo ao Senhor para criar em mim um coração puro, que é o Salmos. Na verdade, eu só cantei a Bíblia, né? Eu pedi autoridade, tô brincando, pedi não. Eu peguei lá, copiei e colei de Davi, né? Então, ele começa assim, cria em mim, ó Deus, um coração igual ao teu, um coração puro,
restaura dentro de mim. Porque Davi perdeu isso com o pecado, Sim. né? Um espírito reto restitui a alegria da tua salvação. Aí vem o refrão. Tu não desprezarás um coração contrito em teu altar, um espírito quebrantado pra te adorar, sacrifícios de justiça. Então a canção é sobre isso. Muito lindo. E aí eu mostrei pra ele, ele amou a canção e ele colocou no CD dele essa música. Quando eu abri meu canal, já vou entrar nessa história. Pode, que a gente já está quase encerrando o programa, acredita? Tem 10 minutos. Imagina como passa rápido. E aí eu coloquei essa canção lá também para o pessoal poder conhecer. Como eu falei para a senhora, essa canção é de 2007. É muito antiga. E aí eu falei, não, eu vou fazer um cover da minha canção. Tá bem simples ali, né? Eu tô até no meu quarto lá, tocando com o teclado, mas para o pessoal poder conhecer. E assim, testemunhos absurdos de pessoas que realmente, quando ouviam essa canção, começavam a chorar, né? Até hoje as pessoas falam, nossa, Raquel, quando minha avó ouvia essa canção, minha avó começava a chorar. Pessoas que nem são cristãs, que nem conhecem o nosso Deus. E aí, em relação ao canal, como é que começou, né? Meu esposo, eu amo o Kiyoshi, né? Eu creio que... Fala um pouquinho, né? Porque é meu amigo. Ele amigo. É amigo do podcast aqui. Eu amo meu esposo. Nos dá boas dicas. Sim, ele é uma pessoa, assim, extraordinária, né? Extraordinária. E tem uma vontade de ajudar. De ajudar. Ele tem um coração de servo. Eu perguntei, que hoje você não é japonês, não, que hoje. Eu sou descendente, né? E aí... ele que começou o canal. Mas ele é da música também, né? Ele é músico, também canta. E o que aconteceu? Um certo dia, foi em nossa igreja um pastor teólogo. Ele se chama Nathan Rufino. Muito conhecido no Nordeste, fala sobre escatologia, apocalipse, anticristo. Parente do Rufino, do Gerson Rufino, será? Eu não sei, mas ele é bem conhecido na rede social. Pode ser. Se ele estiver no Rio, eu peço para ele vir aqui. Vai ser muito bom. Nos dá a honra, né, de testemunhar aqui também. E aí, ele falou assim, Raquel, mas você canta tão bem. Por que você não tá na internet, mulher? Ele parei e falou, por que você tá na internet, mulher? Aí eu falei assim, não, isso não é pra mim, não. Esse negócio de... tímida, né? Ai, meu Deus, cantora tímida, ninguém merece. Não, isso aí é pra quem gosta. Adoradora tímida. Olha a falsa humildade. Pra quem gosta de aparecer, não é pra mim, não. Tá. E tal. Aí ele me convenceu e falou, Raquel, é necessário, sim, que tenha nas redes sociais pessoas que entendem sobre adoração, que entendem sobre louvor, pessoas corretas. Você não vai entrar para poder atacar, criticar. Você só vai entrar para fazer o que é certo. Igual aqui a senhora. Sim. É um podcast sério. Sim, claro. É um podcast sério, de bem pessoas de mão contrária ao justamente. Que não é bom, então, né? assim, imagine se a senhora não estivesse no YouTube. Para divulgar. Para divulgar, para alcançar vidas, né, edificar pessoas. Então, ele me convenceu no dia, mas eu falei, beleza, tá bom, beleza, valeu. Aí, o que aconteceu? Aí, um outro amigo meu, Fabrício, vou dar um abraço para ele, ele falou assim, poxa, Raquel, você ministra para mais de 2.000 pessoas, você sempre está ministrando, por que não começar algo, né, seu, um canal seu? Eu falei, Fabrício, né? Aí a mesma história, não é para mim não gosto de aparecer, a falsa humildade, né? E aí ele honesta. Aí ele foi e conversou comigo também, ele falou, vamos fazer, eu falei, eu sou tímida, eu acho que eu não vou me dar bem com as câmeras. Aí ele falou assim, vamos fazer um teste? Você vai no meu estúdio, eu gravo você lá, sem compromisso. Se ficar legal, vou te mostrar. Se ficar legal, a gente publica. Se não ficar legal, você arquiva, fica de lembrança e tal. Aí ele me convenceu, eu falei, tá. Aí marcamos o dia, fui no seu estúdio lá em Jacarepaguá e tal. Gravei. Só que ele mandou pro Kiyoshi. Ele não mandou por quê? Ele, como é fã de carteirinha. Aí ele viu... Ele falou assim, poxa, se eu mostrar pra Raquel... Ele me mostrou, eu gostei, né? Eu falei, ficou legal. Mas, assim, não tem muita importância. Porque até então era um teste. Meu esposo viu. O que ele fez?
ele é sanguíneo, né? Perguntou, Raquel, você tem canal no YouTube? Eu falei, não tenho nada não. Só que ele sabia, isso eu não sabia, que o nosso e-mail do Gmail abre um canal no YouTube. Aí ele entrou na minha conta do Gmail, mandou para esse rapaz, Natan Rufino, né? Que também é um pastor teólogo lá da Paraíba. Falou assim, veio isso aqui. Ele, pô, ficou muito legal, vamos publicar. Aí os dois publicaram, mas sem a minha autorização. Sem o conhecimento. Né? Sem o meu consentimento. Consentimento. E aí ele colocou no YouTube. Aí ele me mostrou aqui, Raquel, pô, vê só, porque eu vi no celular, como é que fica bom na tela do computador e tal. Eu falei, realmente, não é que ficou legal? Aí eu falei assim, mas tem uma arte aqui de introdução, quem fez essa arte? Aí ele, foi o Natan. Aí ele escolheu, né? Foi o Natan que fez. Aí nisso apareceu uma curtida. Eu falei, mas tem pessoas curtindo. Aí eu falei, não é possível que você fez isso. Não acredito que você fez isso comigo. Eu já fiquei nervosa, né? O lado colérico veio pra fora. Ele diz, que eu não lembro, mas ele fala que eu fiquei 7 dias sem falar com ele direito. Ah, meu Deus, ele fez uma coisa tão boa. Uma semana que eu fiquei com raiva dele. Não queria papo com ele, só bom dia, boa noite. Não necessário, mas pagou o preço. Pagou o preço. Pra te ajudar. Porque eu fiquei com muita raiva. Como é que ele faz isso sem minha permissão? Me expõe, não sei o quê. Mas o que aconteceu? Passaram-se as semanas, eu comecei a receber testemunho de pessoas. Que bênção, hein? E aí o que aconteceu? Pessoas falando pra mim assim, Raquel, quando eu tô em casa com depressão, eu coloco a sua canção. Ai, que lindo, né? Tem uma cliente minha que ela é espírita. E ela falou assim, Raquel, quando eu tô em casa triste, aflita, com perturbação da mente, eu coloco em casa a sua canção e parece que na minha casa entra uma paz na minha casa que muda, né? O ambiente. Maravilha, força do Espírito Santo, né? Sim, e aí... A ação do Espírito Santo. Justamente, só que através da música, através né? da música. E quando eu fui na casa dessa cliente minha, nossa, quando eu entrei lá, ela é aquela pessoa que Paulo fala, né? Que adora todos os deuses e tem que ter um altar ao Deus desconhecido. Porque o lar dela tem várias entidades. É muita, deve ter, sem exagero, deve ter mais 100, sem mentira. Eu falei assim, como é que pode um louvor conseguir quebrar essa estrutura, né? E mudar o ambiente. Aí eu comecei a entender a importância. E assim, para terminar, né, que me quebrou mesmo, eu depois até pedi perdão aqui hoje, entendi o propósito, foi uma jovem que ela não era cristã e um familiar dela, né, que é crente, viu a minha canção e mandou para ela. E ela foi, quando ela ouviu, ela foi por aquela canção impactada. E nisso eu fui me achar numa igreja. Ela falou pra mim assim, quando acabou, também me abraçar chorando. Eu falei, gente, essa mulher não a conheço, vem me abraçar chorando. E ela falou assim, muito obrigada, porque a minha cantora preferida era a Ana Carolina, aquela cantora do mundo. Sim, sim. Hoje é Raquel Parente. Lá em casa eu coloco a sua canção, só que ela falou assim, suas canções. Eu falei, mas eu só tenho uma canção, não tenho mais, eu tenho só uma. E conclusão, ela se converteu a Cristo, seu esposo e seus filhos. E assim, eu louvo a Deus porque eu fui esse instrumento. Puxa, ganhou almas para Jesus. Não foi nenhuma, almas. Justamente. Né, Jesus. Foi canal assim, de bênção. Foi vendo, né, vários testemunhos de pessoas que compartilhou para o parente. Uma amiga minha mesmo, que é militante, sabe? Ela, desse movimento aí, né, e tal. E aí ela falou assim, poxa, Raquel, você nunca mais gravou? Como assim? Eu coloco lá nos meus grupos de militância, todo mundo gosta de ouvir a sua canção. Eu falei, mas você, porque nem eu assim, fiquei surpresa. Ela, sim, eu gosto de ouvir as suas canções. Então, assim, eu comecei a ver que Deus começou a me usar de uma forma para evangelizar pessoas. Porque quando eu canto na igreja, eu alcanço as pessoas que estão naquele reduto. Mas quando a gente vai para a internet, a gente consegue alcançar mais vidas. Além fronteiras. Né? E aí eu comecei a entender o propósito. Então, assim, o canal surgiu dessa... Raquel, convenhamos, através né, do que hoje. Quanto você acha que eu daria para ser cantora, querida, evangélica? O que eu não faria? O que tantas pessoas não fariam para poder usar a sua voz
com a música para evangelizar, para, né? Eu nem pro meu neto, minha filha. Você tem que ver como eu assusto meu neto. Horrível, eu brinco até com ele assim. Vovó é péssima, meu filho cantando. Ele fica assim, em vez de eu ninar o bichinho, ele fica regalado. Ele fica estático ali, parado, olhando para mim. É, Nem uma criança de 4 meses eu consigo agradar. Você imagina. E verdade. assim, é um dom, né? Que Deus te Sim, deu. sim. Canta pra caramba, muito abençoada. Aliás, você é simpática, você Ah, ouvi. obrigada. Você tem uma coisa que eu gosto muito, que você sobe num palco, né, para cantar. Você canta pra valer mesmo, canta muito, muitas canções, não é aquela vai lá uma música e pronto, já tá cansada, já tá sem ânimo. Não, você tem a mesma vitalidade, o mesmo vigor Uhum. para cantar É o uma, Espírito 10, Santo. 5. É uma bênção, né? Amém, E eu, amém. assim, eu já louvei muito a Deus, tenho louvado a Deus pela sua vida, Amém. pelo que você tem sido. E assim, Amém. a Bíblia diz que é muito importante a gente trabalhar para o Senhor. Sim, Do jeito que Deus dá pra gente o talento, né? Do jeito que Deus determina, né? Deus sim, determinou que você sim. vai cantar, amiga. Irmã querida, vai cantar, se joga para adorar a Deus e ensinar as pessoas, levar as Amém. pessoas em adoração. É Porque o verdade. levita, a função dele, o objetivo do levita é fazer com que as pessoas cheguem a uma adoração através da música, né? Uhum. Porque é uma forma de adorar linda, Sim, né? sim. De se É um encontrar com o instrumento. Senhor, linda, né? É isso aí. Estamos chegando no final, querido. Ainda tem ainda Nossa. uma perguntinha. Eu vou te passar para você dar isso, porque elas ficam em doses. Olha só. O que você daria para quem sente o chamado, mas ainda tem medo de se lançar? É. Eu sou uma prova vida, né? Uma prova viva que o medo é o nosso maior inimigo, a Sim. timidez. Só que lendo Apocalipse 22, lá fala assim que né, vai falando, ficarão de fora, vai falando os adúlteros, Uhum, os homicidas, uhum. e lá também está os tímidos. Ah, é verdade. Quando eu li isso, Não eu vão falei, como alcançar assim me os... comparar a essa classe? Porque para mim, né, Entrar nesse jamais, rol aí, nesse rol. não. Mas quando eu entendi, porque querendo ou não, como eu falei para a senhora, o orgulho, a timidez é uma raiz de orgulho também. Eu me preocupar com o que as pessoas vão achar de mim, as críticas que eu vou receber, as Entendi. comparações que irão fazer, sendo que quando Cristo morreu por mim na cruz, ele passou por essa vergonha, por essa humilhação, ele não se importou, porque ele queria fazer a vontade de Deus. Sim, era o que Então, importava, era né? isso que importava. Então, o que eu falo para essas pessoas que sentem no seu coração queimar, né, o chamado, a vontade de servir ao Senhor, se lança. Como diz Paulo a Timóteo, desperta o talento, o dom que é em ti. No início vai ser fácil? Não vai ser fácil, porque é uma fase de aprendizado. Até hoje não é fácil, né? As lutas vêm, as provações sempre estão no nosso meio, mas aquele que começou em nós a boa obra, É ele é fiel fiel para para cumprir. cumprir. Então, a nossa função é dizer, Senhor, eis-me aqui. Né? Eis-me aqui, porque se no teu coração ele já colocou a chama, né, já queimando, é sinal que já tem uma unção aí e ele vai te capacitar, te lapidar, para que você venha, no final de tudo, ser um obreiro aprovado por Deus. Então, se lance. Não se importa com o que as pessoas vão falar, vão dizer, mas o importante é que Deus ele conta com você e ele é com você. Acho que isso já é mais do que suficiente. Aqui está uma lembrancinha no nosso canal para você, não Ah, posso esquecer. obrigada, Estamos encerrando. obrigada. Assistam os nossos programas passados, né, os gravados. Tem muitos convidados que estão, episódios gravados, são muito importantes. Mas cada testemunho melhor do que o outro. É assim, às vezes a gente quer um testemunho só, mas quando senta aqui, Vai tem muita fluindo. coisa, vai fluindo como o Espírito Santo manda, né? Verdade. Eu agradeço muito sua presença. Amém. Que Deus possa te abençoar o que hoje, que nos ajudou Amém. bastante, né, nos colocando mais próximas. Obrigada, Amém. Juliana. Obrigada a Flávia, obrigada a Luana também, que está em casa, está se preparando aí para o vestibular, nossa menina novinha, né? E muito importante você aqui hoje, tudo que você falou e que possa alcançar muitos corações, né? Alcançar muitas pessoas, adolescentes, jovens, senhoras, jovens senhoras, e que Deus possa abençoar a família com tudo que falamos aqui hoje.
Fiquem com Deus, né? Estamos encerrando mesmo, né, Juliana? Já passou. Estourou, né? Já estouramos o prazo, o tempo. 1 hora passa rápido. Volta, Raquel, né? Tem outros temas que nós temos que abordar aí, né? Isso. E vai voltar, Será um prazer. tá bom? Olha, fiquem com Deus. Até a próxima quarta-feira. Deus abençoe. E olha, não esqueça de seguir nas nossas redes sociais, tá bom? Tá aí na descriçãozinha aí embaixo aí, ó. Aqui, tenho certeza que a Juliana tá colocando aí, tá bom? Fiquem com Deus. Boa tarde para todos. Deus abençoe rica e poderosamente. Tchau. Obrigada, Deus abençoe Raquel. vocês. Beijo. Beijo, tchau.